Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo de Clubes está chegando ao seu final, já temos aí os finalistas. Deu a lógica, dois europeus. Deu a lógica. Ah, quem eram os europeus que vão chegar à final? Pouco importava, todo mundo sabia que ia dar dois europeus na final. Fora isso, seria uma completa de uma zebra. Completa de uma zebra. Então deu a lógica. Tá? E a tendência é que seja sempre assim. A tendência é que seja sempre assim. A não ser que um ano desses aí, os clubes europeus boicotem o Mundial. Porque se não boicotarem, tendência é que todo Mundial, desses de 4 em 4 anos, tenhamos uma final europeia. É, mas o que a gente aqui no Brasil, puxando aqui para o nosso lado, o que a gente tira de positivo desse Mundial? Né? Primeiro se criou umas expectativas, quando começou o Mundial se criou outras. A participação brasileira, obviamente, por mais que você faça biquinho, desdenhou do Mundial, a participação do Brasil foi muito boa. Tá? Alguns resultados que os brasileiros conseguiram, que aqui no Brasil desdenharam. E aí você pega outros resultados, aí você vê, ué, desdenharam desse resultado, porra, mas é aquele ali, né, que o europeu sofreu. Ah, então, eu vim aqui rapidamente, simplesmente para isso, para falar sobre o Brasil no Mundial. E aí, quando eu falo do Brasil, eu não estou falando só dos 4 times. Eu estou falando do que esse Mundial traz de positivo aqui para o Brasil, o que esse Mundial trouxe de reflexão para os times brasileiros, o que o Mundial trouxe de aprendizado, né, aqui para os brasileiros, o que, o que esse Mundial trouxe de verdade, não de achismo igual era, né, para o Brasil e também, obviamente, falar da campanha dos brasileiros, né? Que muitos desdenham daqui, desdenham dali, mas, cara, uma coisa é certa, na minha opinião, né? A participação dos brasileiros foi excelente. Levando-se em consideração o que se imaginava que poderia acontecer, irmão, a participação, já digo de cara, a participação dos brasileiros foi, na minha opinião, excepcional. Excepcional. Lógico, tem uns pontos aqui, outros ali, mas no conjunto da obra, porra, excepcional. Então, vamos lá rapidinho para a gente fazer esse resumo, né, do que foi o Mundial, porque afinal, irmão, era europeu. Não tem disputa de terceiro lugar. Senão, o Fluminense iria jogar contra o Real Madrid, né? Para ver quem era o terceiro lugar. Então, não tem essa disputa igual no Mundial de Seleções, tá? Só a disputa pro primeiro lugar. Então, cara, vamos lá para a gente fazer um resumão da visão geral minha em relação ao Brasil no Mundial. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Então, assim que você curtir, tá? Vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, tá? É simples. E aí você pode hypar o mesmo vídeo 3 vezes durante uma semana. Então, curta, compartilhe e hype os vídeos que você está assistindo. Então, vamos lá, cara. Deixa eu até tirar o óculos aqui rapidinho.
Primeiramente, o Mundial, na minha opinião, mostrou que o futebol brasileiro está atrás do futebol europeu. Ah, grande novidade. Mas não está tão atrás assim, tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que, na minha opinião, ficou muito claro. Também ficou muito claro que não é a Europa toda que é superior ao futebol brasileiro. São alguns times. Nesse Mundial deve ter tido uns 5 de primeira linha. Outros ficaram fora. Barcelona, Liverpool, Manchester United. Alguns ficaram fora. Mas tinham ali 5. Né? Real Madrid, PSG, a Inter de Milão, né? E final de Champions, 2 finais seguidas. É, Manchester City, né? Bayern de Munique, tem pelo menos 5 aqui. E mais 5 ficaram de fora. Esses 10, sim, estão na prateleira acima do futebol brasileiro e tem uma distância. Agora o restante não tem essa distância. O restante, da segunda prateleira para baixo, o brasileiro tem como jogar. Tem que aprimorar algumas coisas, tá? Tem que aprimorar algumas coisas. Obviamente que esses times da segunda prateleira da Europa, muitos ou alguns são mais fortes que os principais times brasileiros, mas tem confronto, mas tem jogo. O que achavam que não tinha jogo, tem jogo. Então, para mim, o que deixa muito claro desse Mundial é que aqueles times, aqueles 10 times da primeira prateleira, são realmente diferenciados, tá? Mas não são imbatíveis. Não são imbatíveis. E os times da segunda prateleira da Europa têm jogo. Não estou dizendo que o brasileiro vai ganhar, mas tem jogo, tá? Tem jogo, tem jogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tática e tecnicamente, o futebol brasileiro não está tão atrás do futebol europeu, não. Tem jogadores do futebol europeu caneleiro. Tem jogadores que estão nos principais times europeus caneleiro. Porra. E tem brasileiros que se destacam no mundo. Dos times brasileiros. Vamos falar aqui. O Aras do Fluminense. Porra, foi um dos grandes destaques do Mundial. Um dos grandes destaques do Mundial. Ah, ele não é brasileiro, mas joga no futebol brasileiro. Isso para citar um. Então, cara, para mim ficou claro nesse Mundial que aquele distanciamento que muitos jornalistas brasileiros que transmitem o futebol europeu e aí tem o interesse da televisão, porque esses comentaristas têm que colocar o futebol europeu num pedestal, porque a empresa que paga ele quer faturamento. Então você tem que dizer que o futebol europeu está lá no top. E não é. E não é. Não é. Se você pegar, vamos lá, esses 10 times que estão na prateleira, tirar esses 10 times e colocar alguns times brasileiros, vamos lá. Tira os principais times do campeonato inglês, alemão, francês, italiano, esqueci algum? Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. Tira esses principais times e coloca os brasileiros. Os brasileiros vão disputar, irmão. Vão ganhar? Isso aí é outros 500, mas vão disputar. Talvez não dispute com esses times que eu estou falando, mas com o restante vai disputar. Então, aquela dúvida se o brasileiro conseguiria disputar um campeonato europeu, conseguiria sim. Na minha opinião, conseguiria sim. Tá? Então, esse Mundial deixou muito claro isso. Com isso, óbvio que a Liga Brasileira ganha uma importância maior do que já tinha. Porque as pessoas vão falar: opa, o futebol brasileiro passou 4 times para as oitavas de final.
O futebol brasileiro passou 2 times para a quarta de final. O futebol brasileiro teve um time na semifinal. Isso chama atenção. Se a CBF souber trabalhar bem isso, porra, é uma valorização monstruosa para o nosso futebol. Então eu vejo a Copa do Mundo, com a participação desses 4 times, uma participação muito boa individualmente e muito boa no âmbito geral. O futebol brasileiro, para mim, entrou nesse Mundial como um patinho feio, desenhado aqui no Brasil pelos nossos jornalistas esportivos. Desenharam o patinho feio, porque a princípio os brasileiros iam lá apenas para passear. E não foi isso que aconteceu. Passamos 2 times em primeiro lugar e 2 em segundo. Botamos 2 times nas quartas de final e um time na semifinal. Então não foi só para passear. Então a gente sai daqui como patinho feio, né, desenhado pelos cronistas, e voltamos de lá, na minha opinião, como uma das principais ligas do futebol mundial. Inclusive mais importante que algumas ligas europeias. Porque tem ligas europeias que tem 2 times, irmão. 2, 3 times no máximo. Só ganham eles. Não muda nunca. De 100 em 100 anos passa o Cometa Halley e algum outro time fora esses 3 ganha. Então, para mim, o saldo foi muito positivo do futebol brasileiro no Mundial, no modo geral. E aí a gente vai aqui, rapidamente, para falar de campanha, tá? Para falar de campanha aqui rapidamente. Vamos pegar aqui o Palmeiras. O Palmeiras ficou em primeiro lugar no seu grupo onde tinha Inter Miami, Porto e Al Hilal. Os torcedores palmeirenses estão irritados, né? E entendem que o Palmeiras fez a pior campanha entre os 4. Por quê? Porque o Palmeiras não ganhou de nenhum europeu. Porque o embate era com o europeu, porque a gente sabia que o embate do futebol brasileiro com o futebol árabe teria jogo. Apesar do futebol árabe ter investimento de 1 bilhão, mas na verdade eles pagam caro alguns jogadores que não valem. Né? Eles atraem jogadores que não valem. Tem jogadores no futebol árabe que aqui no Brasil seria um banco. Tá? Então, o futebol árabe é meio ilusão em relação a isso, é porque tem muito dinheiro. Palmeiras pegou o pior, na minha opinião, o mais fraco dos times europeus, foi o Porto, e não ganhou. Jogou melhor, mas não ganhou. Tá? Então, passou para as quartas de final, vencendo o Botafogo, jogando melhor do que o Botafogo. Mas foi eliminado pelo Chelsea. Ou seja, o Palmeiras jogou contra 2 europeus e não ganhou. Empatou uma e perdeu a outra. Então, a torcida palmeirense entende que por esse motivo o Palmeiras fez a pior campanha. Aí já tem problema com a Abel de novo. Aí teve um negócio de uma entrevista coletiva lá que o Estevão riu, uma coisa e tal. Se você for olhar por esse lado, sim, sim, eu posso até concordar, né? Mas o Palmeiras não ganhou do Porto por falta de sorte, tá? Porque senão tinha vencido. Fez um jogo bem abaixo contra o Inter Miami, isso, isso, isso é verdade. Mas teve apenas uma derrota. O Palmeiras só perdeu uma derrota. Pode-se dizer que teve uma campanha espetacular? Porra, mas chegou às quartas de final, né, cara? Não ganhou nenhum europeu, mas chegou às quartas de final, né? Então eu acho que uma coisa compensa a outra. Mas como o brasileiro via como um prêmio ganhar de um europeu, esse era um objetivo, esse confronto com o europeu e ganhar do europeu seria um prêmio, o palmeirense sai realmente frustrado.
Falar que foi a pior campanha entre os quatro, porra, cara. O pior futebol entre os quatro, eu acho que se tinha que ter uma avaliação um pouquinho mais minuciosa, pegar números para a gente ver aqui. Eu não vou fazer isso agora, porque senão tem que ser um vídeo muito grande também. Eu acho que não há interesse para isso. Mas os palmeirenses entendem que o Palmeiras fez a pior campanha. Aí a gente pega o Botafogo. Um detalhe, esqueci de falar. O último jogo do Palmeiras, que foi contra o Chelsea, isso é engraçado, né? Quando o Flamengo ganhou do Chelsea, a mídia, a mídia disse que o Flamengo venceu o Chelsea porque esse Chelsea é um dos piores Chelsea da história. A mídia paulista, a mídia paulista e de alguns outros estados, e até aqui do Rio de Janeiro também, disse que o Flamengo só venceu o Chelsea porque esse Chelsea é um dos mais fracos Chelsea da história. Bom, só lembrando, o Chelsea está na final do Mundial. Ah, mas pegou o Chelsea é finalista do Mundial. Se vai ganhar do PSG ou não é outros 500. Acho que não vai. Mas aí, quando o Palmeiras perdeu para o Chelsea, esse Chelsea, que era um dos mais fracos da história por ter perdido para o Flamengo, deixou de ser um dos mais fracos. Aí já se tornou o Chelsea um time da primeira prateleira do futebol europeu. Engraçado isso, né? Quando perdeu para o Flamengo, era um dos piores da história. Quando ganhou do Palmeiras, se tornou primeira prateleira. Os comentaristas brasileiros são uns brincalhões, né? São uns comediantes. Aí vamos para o Botafogo. O Botafogo ficou em segundo lugar no seu grupo, onde tinha PSG e Atlético de Madrid. Nitidamente o grupo do Botafogo era o mais forte. O Botafogo fez apenas um bom primeiro tempo do primeiro jogo contra o Seattle Santos. Ganhou o primeiro tempo, no segundo tempo tomou um sufoco, um vareio, por quase não toma empate. Segundo jogo contra o PSG, que foi a vitória do Botafogo em cima do PSG, né, que ninguém esperava. Talvez essa vitória seja a mais impactante dos brasileiros. O Botafogo foi para não jogar, foi para não perder e conseguiu o gol. Essa é a verdade. Foi para não perder e conseguiu o gol. Mas conseguiu. Será que dava para o Botafogo encarar o PSG cara a cara? Não, não dava. Bom, o tanto que não dava que o Real Madrid tomou de 4. O Real Madrid, que tem uma folha bilionária. Tem Mbappé, Vinícius Júnior, vários jogadores lá de muita qualidade. Tomou 4-0. Tomou 2 gols em 10 minutos, em menos de 10 minutos. Então, o que o Botafogo fez foi espetacular. Tá? E quanto ao Atlético de Madrid, jogou de novo da mesma maneira, só que perdeu. Jogou atrás para não perder contra o PSG ou perder de pouco, acabou ganhando. Jogou atrás contra o Atlético de Madrid por causa do resultado, porque o Botafogo poderia perder para o Atlético de Madrid e mesmo assim ia se classificar, porque o Atlético de Madrid foi goleado pelo PSG. Então o Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid para perder de pouco, porque ele queria se classificar. Beleza. Se classificou num grupo muito difícil que todo mundo achava que o Botafogo não iria se classificar. Iriam se classificar PSG e Atlético de Madrid. Então o Botafogo tirou nessa brincadeira um europeu. Igual no grupo do Palmeiras. Um europeu já ficou pelo caminho, o Porto. E aí o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras. A gente imagina um jogo pau a pau. O Botafogo joga igual jogou contra o Atlético de Madrid, jogou com o PSG, contra o Palmeiras. Atrás, jogando por uma bolinha. Na minha opinião, venceu o que mereceu. O Palmeiras que procurou o gol o tempo inteiro. Consequentemente, o treinador do Botafogo rodou. Por quê?
Todo mundo esperava um Botafogo agredindo o Palmeiras. Não, um Botafogo atrás. Bom, mas isso foi avisado aqui no canal. O Renato Paiva joga dessa maneira. Eu sempre falei isso porque eu acompanhei ele no Bahia. Então o Botafogo ficou pelas oitavas de final. Campanha foi ruim? Porra, passou num grupo difícil. Agora, o desempenho do Botafogo, na minha opinião, foi pior do que o do Palmeiras. O desempenho, o Botafogo ganhou do PSG. Legal, gigantesco. Mas ganhou jogando bola? Não. Jogou se defendendo. Se defendeu contra o Atlético de Madrid, perdeu. Se defendeu contra o Palmeiras, perdeu. O Botafogo só fez um primeiro tempo bom do primeiro jogo. Então, se você for pegar em desempenho, o desempenho do Palmeiras foi superior ao do Botafogo. O Palmeiras, pelo menos, teve 2 jogos que foi superior. Contra o Porto e contra o Botafogo. O Botafogo só teve um jogo onde ele teve o primeiro tempo superior, que foi no primeiro. Então, se você pegar por desempenho, o desempenho do Palmeiras foi melhor do que o do Botafogo. Agora, o Botafogo venceu um europeu, que foi o PSG. Então, vocês colocam aí na balança quem você acha que fez a melhor campanha. O Palmeiras, que chegou às quartas de final, ou o Botafogo, que ganhou de um europeu. E aí vai de cada um. Por desempenho, para mim o desempenho do Palmeiras é melhor. Foi melhor, tá? Do que o do Botafogo. Agora, o peso de ter vencido o campeão da Champions tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande. Independente da maneira como foi. Mas tem um peso muito grande. Aí a gente vai. E a gente não pode deixar em consideração. O PSG está na final. O PSG goleou o Atlético de Madrid por 4-0. Porra, então, irmão, o feito do Botafogo é gigantesco. A gente não pode deixar de falar. O feito do Botafogo ter vencido o PSG é gigantesco. O Atlético de Madrid tomou de 4. Então, você tem que colocar na balança ali entre Botafogo e Palmeiras. Aí vamos aqui para o Flamengo. O Flamengo ficou em primeiro no seu grupo, onde tinha o Chelsea, né? Nos últimos 8 ou 9 jogos, o Chelsea só teve uma derrota, e foi justamente para o Flamengo. O Flamengo teve um jogo bom contra o Los Angeles, né? Contra o Los Angeles? Não. O Flamengo teve um jogo bom contra o Esperança, venceu. Teve um jogo muito bom contra o Chelsea, venceu. Teve um jogo mais ou menos contra o Los Angeles, que o Flamengo estava naquela busca de classificação. Que, na verdade, já estava classificado. O Flamengo já foi. O Flamengo foi para o terceiro jogo já classificado e em primeiro. Então, irmão, disparado a campanha do Flamengo no primeiro, na fase de grupos, foi dos 4 a melhor. Tá? Fez 7 pontos. Até porque foi o time que fez mais pontos. Foi o Flamengo, 7 pontos. Né? 2 vitórias e um empate. E aí o Flamengo, por uma questão, sinceramente, que eu achei muito estranho, que a tendência era pegar o Benfica, mas o Bayern acabou perdendo para o Benfica, e o Benfica ficou em primeiro, e o Bayern de Munique em segundo. O Flamengo fez um jogo contra o Bayern de Munique que errou muito. E aí muita gente critica. Alguns falaram que o Flamengo competiu contra o Bayern, outros falam que não, que o Bayern jogou tranquilo. Bom, e o que vamos falar agora do 4-0 do Real Madrid para o PSG? Se estão desdenhando do 4-2 do jogo do Flamengo com o Bayern, o que vão falar do 4-0 do Real Madrid para o PSG? Ah, porque foi o Real Madrid, o papo é diferente. O Flamengo, não. Não.
Na minha opinião, o problema do Flamengo é que o Flamengo bateu pino igual o Real Madrid. O Real Madrid tomou 2 gols em 7 minutos. O Flamengo tomou 2 gols em 10. E aí fica muito difícil. O Flamengo ainda conseguiu fazer um 2-1, né? Tomou o terceiro, conseguiu fazer ali um 3-2. Na minha opinião, o Flamengo competiu muito mais com o Bayern de Munique do que o Real Madrid com o PSG. Ou não foi? O Flamengo competiu muito mais contra o Bayern de Munique do que o Real Madrid competiu com o PSG. É só olhar o jogo. Mas será que alguém vai admitir isso? Não vai. Então, o Flamengo ter sido eliminado nas oitavas de final com o Bayern de Munique, que é um time muito forte, de primeira prateleira, sinceramente, não tem nada de anormal. Então, eu considero a participação do Flamengo boa, muito, muito boa. Talvez se o Flamengo tivesse pego o Benfica, tivesse passado. Faltou um pouquinho de sorte ali. Então, cara, vamos ver como é que vão falar agora, né? E aí? O Flamengo venceu o Chelsea. Chelsea que venceu o Palmeiras e venceu o Fluminense. A torcida do Fluminense, tem um canal do Fluminense que disse que o Flamengo só venceu o Chelsea porque esse Chelsea é o pior Chelsea da história. Esse Chelsea jogaria o Campeonato Brasileiro e brigaria contra o rebaixamento. Foi o que os canais do Fluminense falaram. Ué, e agora? Esse mesmo Chelsea que perdeu para o Flamengo não é o mesmo que ganhou do Fluminense? Morre pela língua, né? Então, a campanha do Flamengo, na minha opinião, muito boa. E a do Fluminense também. Fluminense venceu dois, dois não, venceu um europeu, que foi a Inter de Milão, e venceu muito bem. Empatou com o Borussia, jogando mais, né? Ganhou do Al-Hilal, que venceu o City, deu pro Chelsea. Então, o Fluminense jogou contra 3 europeus. 3. Empatou um, ganhou um, perdeu o outro. Porra. Saldo bom. Chegou à semifinal. A campanha do Fluminense, obviamente, é a melhor dos 4. Você pegar no conjunto da obra. Se você pegar na fase de grupos, talvez não. Talvez na fase de grupos o Fluminense pudesse ter feito mais pontos. O Fluminense poderia tranquilamente ter vencido o Sandal, o Sam, e ter ficado com 7 pontos. Poderia. Mas empatou 2. A campanha do Fluminense poderia ter sido melhor. Mas avançou para as oitavas, passou bem, foi para as quartas, avançou e avançou bem, e na semifinal acabou perdendo para o Chelsea. Esse mesmo Chelsea que a torcida do Flamengo disse que era o pior Chelsea da história porque perdeu para o Flamengo. Então, o Fluminense perdeu para o pior Chelsea da história. E aí? E o Flamengo ganhou do pior Chelsea da história. Mas, obviamente, que a melhor campanha é do Fluminense. A melhor campanha do Fluminense. A segunda melhor campanha, na minha opinião, a do Flamengo. A terceira do Palmeiras e a quarta do Botafogo. Minha opinião. Eu não acho que o Palmeiras fez a pior campanha. Porém, o Botafogo tem um peso muito grande porque ganhou do campeão da Champions. Tá? Mas foi um jogo onde o Botafogo não jogou. Ele tentou evitar uma derrota e acabou ganhando. Minha opinião. O tanto que o treinador saiu. Então, cara, para o futebol brasileiro foi espetacular o que aconteceu. Para os times brasileiros, independente de quem fez campanha melhor ou pior, achei muito bom. Mostrou muita coisa, muito aprendizado. E muita gente queimou a língua, né? Que desdenharam da vitória do Flamengo, aí tiveram que engolir quando o seu time perdeu. Tem que se dar o valor para a vitória do Botafogo. O Palmeiras não acho que foi tão vergonhoso quanto a torcida falou. Então, cara, no resumo,
O futebol brasileiro saiu ganhando e os brasileiros, diferentemente do que os comentaristas aqui falaram que iam fazer vergonha, na minha opinião, nenhum dos brasileiros fizeram vergonha. Nenhum dos brasileiros fizeram vergonha. Muito pelo contrário, os 4 times brasileiros honraram com muito louvor o futebol brasileiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.